Olá, tudo bem? Meu nome é Alberto Chaves. Para mais um conteúdo hoje, nós vamos trabalhar a Igreja Medieval e a crise do século XIV. Você vai saber aqui o que foi o Tribunal do Santo Ofício, o que foi a heresia, o que foram as práticas de bruxaria, feitiçaria, enfim. E você vai saber também os flagelos do século XIV que dizimaram mais de um terço da Europa. Tá bom? Se você vai fazer Enem, se você vai fazer concurso, se você está interessado em aprender história geral, a Idade Média, um pouco da Idade Média, então, gente, fica até o final, fica até o final. Se gostar, se inscreve no canal, dá um like, deixa um comentário e compartilha para o máximo de pessoas, tá certo? Aqui é o professor Alberto Chaves. Esforça-te e tem bom ânimo. Josué capítulo 1, versículo 6. Mas vamos começar aqui com a epígrafe do Albert Einstein, que é uma frase de reflexão que diz: a vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio, você tem que se manter em movimento. Tá certo? Então vamos lá, gente. Primeiro ponto. A Igreja Católica Apostólica Romana era a instituição que tinha total domínio sobre o período da Idade Média. E aí nós temos aí a organização do clero. O clero estava organizado em clero secular e clero regular. Quem era o clero secular? O clero secular era formado pelos sacerdotes que viviam fora dos mosteiros. O pároco era o padre responsável pela paróquia, congregação de fiéis que se reuniam no templo religioso. Acima dele estava o bispo, responsável pela diocese, agrupamento de várias paróquias, hierarquicamente abaixo do arcebispo. Este era responsável pela província eclesiástica, um agrupamento de dioceses. No ponto alto estava o Papa, que era o bispo de Roma, segundo a tradição católica, o sucessor de São Pedro, considerado o primeiro Papa. Olha aí, então havia toda uma organização que de um extremo estava o padre e do outro lado estava o Papa, que era a autoridade maior. É bom lembrar que o clero secular era aquele agrupamento religioso que estava além, na verdade, das paredes da igreja. Ou seja, não era aqueles que ficavam só dentro da igreja, mas que tinham um contato maior com a sociedade, com o povo, ok? Mas havia o clero regular, que era formado por monges. A palavra monge quer dizer isolamento, solidão, isto é, sacerdotes que viviam dentro dos mosteiros ou conventos e obedeciam a regra de vida. Entre as mais importantes ordens religiosas, podemos citar os beneditinos, os franciscanos, dominicanos, carmelitas e os agostinianos. Coube a muitos monges o papel de copiar e conservar manuscritos gregos e latinos. Então, grande parte das obras que foram conservadas, obras clássicas de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, elas foram conservadas e preservadas porque os monges eles exerciam uma atividade copista. Então, eles transcreviam manualmente e isso servia de preservação e conservação do conhecimento. Mas nós temos outro fato importante nesse cenário, que é a querela das investiduras. A palavra querela quer dizer uma contenda que gera uma contenda. Investidura quer dizer um título que se investe em alguém. Ou seja, na verdade, em poucas palavras, o que foram as querelas das investiduras? Foi um atrito, um conflito entre o poder temporal, que era exercido pelos reis, pelos imperadores, e pelo poder espiritual pela igreja. Na verdade, acontece da seguinte forma: quando termina a dinastia capetígia, que o Tratado de Verdun fragmenta o império de Carlos Magno, nós vamos ver o quê? Nós vamos ter aí uma divisão aí de vários condes governando várias áreas, e vai se destacar um cara que é nada menos e nada mais do que Otton I. E aí o que acontece? Remonta a meados do século X, quando o imperador Otton I ele é consagrado pelo Papa João XII do Sacro Império Romano Germânico.
quando ele é consagrado, ele passou a intervir nos assuntos da igreja. Então, no momento que esse Otton I, assim que termina o Império Carolíngio, ele passa a ganhar força, passa a ser a representação maior, ele passa a querer intervir nas questões do poder religioso. E aí começa a ter um atrito. De um lado a igreja querendo mandar, do outro lado os reis também. E aí nós vamos ter aí as investiduras e as nomeações feitas pelo imperador visavam os interesses pessoais e do reino, dando margem à corrupção entre os membros da igreja. Nós vamos ter, por exemplo, a prática de simonia, sacerdotes que vão estar vendendo relíquias sagradas, na verdade, para ganharem dinheiro e nada mais. Nós vamos ter aí também, no meio dessa querela das investiduras, nós vamos ter um movimento reformista, pessoas que vão se colocar diante, contrário às decisões desse imperador. E isso se fortalece principalmente quando em 1073 o Papa Gregório VII ele adotou algumas reformas, a instituição do celibato clerical em 1074 e a proibição da investidura leiga a cargos eclesiásticos pelo imperador em 1075. Primeiro ponto, a instituição do celibato clerical era a ideia de que a castidade passava a ser um elemento preponderante para exercer o sacerdócio. E o outro era a proibição da investidura leiga, ou seja, não era mais qualquer pessoa que poderia ocupar as funções eclesiásticas e muito menos não poderia ser nomeado pelo imperador, mas tinha que ser nomeado por uma autoridade eclesiástica. E aí nós vamos ter um embate. O imperador do Sacro Império, que é o Henrique IV, que era apoiado por 26 bispos alemães, que esses 26 bispos não vão ser reconhecidos pelo Papa. Aí o que aconteceu? O Papa acabou sendo excomungado pelo imperador. E aí, a partir daí, nós vamos ter aí mais uma vez o atrito entre o poder temporal e o poder espiritual. E posteriormente, para acabar esse atrito, vai ser assinada uma coisa chamada Concordata de Worms em 1122, que na verdade foi um tratado entre o Papa Calixto II e o imperador Henrique V, celebrado em 23 de setembro de 1122, perto de Worms. Então, o que acontece com a Concordata de Worms? Daí, caberia ao Papa a investidura espiritual e ao imperador a investidura temporal, ou seja, a partir daquele momento a igreja passava exclusivamente a poder fazer suas investiduras, suas nomeações, sem sofrer interferência dos reis ou do imperador. Tudo bem. Mas também dentro desse cenário, nós vamos ter aí as heresias e a Inquisição. A palavra heresia, ela é de origem grega e significa escolha, preferência e opção discordante. O arcebispo Isidoro de Sevilha, ele chegou a dizer o seguinte, dizia: é herético aquele que não mais aceitava os ensinamentos da Igreja Católica e persistia nesse desvio, recusando a doutrina que anteriormente acatara. Então ele queria dizer o quê? Que qualquer um que contrariasse a ideologia, os dogmas que eram as verdades indiscutíveis da igreja, eram vistos como hereges. E nós tivemos aí algumas heresias que foram alguns movimentos contrários ao posicionamento da Igreja Católica. Nós tivemos aí o catarismo ou dos cátaros, que seus praticantes foram chamados de albigenses e acreditavam em um Deus do bem e outro do mal. Para eles existiam dois deuses, um Deus que era do bem e outro que era do mal. O próprio Jesus era o Deus do bem, que era responsável pela salvação e levar as pessoas para o céu. E tinha um Deus lá do mal, que era aquele que era responsável justamente em fazer o mal. Pronto. E haviam também aqueles que eram os hereges, a heresia, que era o valdinismo ou os valdenses, que eles pregavam a pobreza voluntária, ou seja, a renúncia de todos os seus bens materiais, e os sacramentos não tinham valor se o padre que o ministrasse fosse pecador. Então, para eles, porque para a igreja, o padre ele era apenas um instrumento usado para fazer os sacramentos. Então, independente do padre ele ser pecador ou não,
todos os sacramentos da igreja tinham valor. Então isso passou a ser visto uma heresia, porque os valdenses eles questionavam o valor dos sacramentos feitos pelas missas que eram exercidas pelos padres dentro da igreja. E tinha outra heresia que era o patarismo ou dos patarinos, que questionavam a validade dos sacramentos ministrados pelos sacerdotes pecadores. Então, por exemplo, o sacramento da Eucaristia, do batismo, eles começavam a questionar tudo isso. Então, isso passou também a ser visto como uma heresia. E havia também o bogomilismo ou dos bogomilos, que acreditavam que a Igreja Católica ela tinha sido corrompida pela riqueza e que o cristianismo verdadeiro existia apenas na pobreza e na vida simples. Então essa heresia aqui, ela acreditava que para o cristianismo de fato ser verdadeiro, ele tinha que viver uma vida simples, apenas na pobreza. Eles também chegaram a combater o culto à Virgem Maria, os santos e as imagens que haviam nos templos. E aí nós tivemos aí outras práticas consideradas heréticas, como a bruxaria, a feitiçaria, o suicídio, a loucura e qualquer manifestação contrária aos dogmas. A bruxaria é diferente de feitiçaria. Por quê? Porque a bruxaria, geralmente o que se vê nos filmes, nos desenhos, é uma mulher feia, gritando e com uma vassoura voando e tudo. As bruxas geralmente eram mulheres que utilizavam poções mágicas. Então era muito comum a pessoa estar com uma dor de barriga, por exemplo, fizesse uma poção mágica e, na verdade, um chazinho, ela tomasse e passasse, pronto, bruxa. Era a condição sui generis para que ela fosse atacada como herética. E a feiticeira, geralmente ela encantava pela beleza, como você pode ver lá no filme O Corcunda de Notre Dame, ou no livro de O Corcunda de Notre Dame de Victor Hugo, que a bela Esmeralda chega a ser taxada de bruxa simplesmente porque a beleza dela chegava a seduzir. A beleza dela chegava a seduzir lá um membro eclesiástico. E aquilo ali acabou gerando a ideia de que ela teria enfeitiçado ele, né? Então, o suicídio também. Se você assistir um filme chamado O Poço e o Pêndulo, você vai ver o início do filme, um cadáver, os restos mortais de uma pessoa sendo supliciada, espancada no meio dos inquisidores e no meio da família, porque aquele que cometia um suicídio, ele era de fato um ato de heresia. Em alguns casos o corpo era supliciado, o corpo tinha que ser decapitado, a cabeça enterrada no lugar, o corpo na beira da estrada, o corpo em outro lugar. Então também era um ato de heresia. A loucura, para alguns também era uma manifestação do mal, devido à pessoa estar repleta de pecado e os demônios se apoderavam daquela pessoa. Então era um ato de heresia também. E daí, para combater as práticas de heresia, a igreja criou o Tribunal do Santo Ofício, onde bastava ter uma acusação e a pessoa era condenada e, consequentemente, no maior dos casos, ela era condenada à fogueira, a ser queimada viva. Por que queimada? Porque a igreja acreditava que o fogo purificava, o fogo destruía a carne e, consequentemente, o espírito se libertava para o processo de purificação. E nós tivemos aí grandes casos como Jordano Bruno, Joana d'Arc, etc. Os tribunais da Inquisição. Um dos principais marcos do combate às heresias foi a instituição pelo Papa Gregório IX em 1231 dos tribunais da Inquisição, cuja missão era o quê? Redescobrir e julgar hereges. A igreja ela chegava a perseguir protestantes, judeus, cristãos novos, que eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo e que em alguns casos andavam ainda professando a fé do judaísmo, eram perseguidos pelo Tribunal do Santo Ofício. Os bígamos, porque não era aceita a bigamia, um homem só poderia ter uma mulher e a mulher só um homem. Os homossexuais, os iluministas, as bruxas, feiticeiras e loucos, etc.
As punições, elas tornaram-se bem mais pesadas com a instituição da morte na fogueira, da prisão perpétua e o confisco de bens. É bom lembrar que a igreja chegou a confiscar os bens de muita gente de ótima condição, de muitos burgueses, por exemplo, que tinham montado uma grande estrutura econômica e com isso acabou ampliando o poder econômico da igreja. A Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício no Brasil. O Brasil nunca chegou a ter um tribunal da Inquisição, mas emissários da Inquisição aportaram por aqui entre 1591 e 1767. Calcula-se que 400 brasileiros foram condenados e 21 queimados em Lisboa, para onde eram mandados os casos mais graves. O livro de Eduardo Bueno chega a dizer que houve um inquisidor aqui no Brasil chamado Heitor Furtado Mendonça, que ele acabou fazendo visitações, introduziu o Edito da Graça, onde foi descoberto depois que existiam pessoas que fizeram um pacto com o diabo, pessoas que não acreditavam em Deus, mas em vez de serem condenados pelo Tribunal do Santo Ofício, eles receberam o Edito da Graça, que era na verdade rezar vários Pai Nosso e várias Ave Marias e pronto, eles tinham ali seus pecados perdoados, ok? E é bom lembrar também que não houve a instalação de tribunal, apenas visitações. O livro do Eduardo Bueno, quando ele fala da história do Brasil, Eduardo Bueno chega a dizer que só teve na região do Peru a instalação de um tribunal e nada mais. Os inquisidores portugueses fizeram 40 mil vítimas, das quais 2 mil foram mortas na fogueira. Na Espanha, até a extinção do Santo Ofício em 1834, é bom lembrar que o Tribunal do Santo Ofício ele perdura até 1834, depois ele é substituído por um nome chamado Congregação para a Doutrina da Fé. E estima-se que quase 300 mil pessoas tenham sido condenadas e 30 mil executadas. E aí nós temos aí a crise do século XIV. Essa ilustração ela mostra justamente a crise do século XIV, que acabou vitimando um terço da população europeia, que fora um conjunto de flagelos. Mas aí, o que eu estou fazendo aqui nesta aula? Você pode ter ficado impressionado com a ilustração desse gatinho, né? O gatinho de botas. E eu? Eu não fiz nada no século XIV. Você está vendo aí um gato preto. O que esses gatos têm em comum? Ou qual é a relação deles com a crise do século XIV? É simples. Qual a origem da peste negra? Em 1232, o Papa Gregório IX também emitiu a bula papal Vox e Rama, que discutiu o uso de gatos pretos por uma suposta seita herege da Alemanha. Isso quer dizer o quê? Que os gatos também passaram a serem taxados de hereges, passaram a ser associados. Por isso que, após o decreto, deu-se o início a um massacre de gatos que, a partir dali, passaram a ser vistos como demoníacos ou a própria personificação do diabo. O povo não demorou muito para começar a matar e a torturar os felinos, principalmente os pretos. É possível que a ideia de gatos pretos, dão azar, possa ter surgido desse terrível episódio de fanatismo religioso. Vale lembrar que no Egito o gato era visto como uma divindade, os persas chegaram a erigir várias estátuas de gato preto, justamente pegando essa relação de divindade do Egito. E aqui, o que acontece? Existe lá na biologia taxonomia, o maior come o menor. E como os gatos, a população de gato é extinta, os ratos, a população vai crescer devido às péssimas condições das cidades medievais e, consequentemente, os ratos, através de uma pulga, vão transmitir doenças que vão gerar o que a gente chama de peste bubônica. Tá aí, nessa charge, você até olha assim, ó, criaturas mitológicas medievais, o excomungato. Você é o instrumento de Satanás, você está excomungado. Olha aí. E nós temos aí, como consequência, os flagelos do século XIV. Então vem a fome, oriundo das péssimas colheitas, oriundo principalmente das guerras, que vão sair destruindo todas as plantações, a peste bubônica, que é resultado do que eu acabei de falar agora há pouco, a Guerra dos 100 Anos, que nós vamos falar em detalhe numa próxima aula,
que essa guerra dos 100 anos ela também vai destruir todas as plantações e nós vamos ter aí a redução da população também, que como consequência a falta de mão de obra não só nas cidades como nas áreas agrícolas vão obrigar os senhores feudais a cobrar grandes taxações, o que vão gerar um descontentamento para alguns camponeses, e aí nós vamos ter a rebelião Jaqueri justamente se insurgindo contra essa condição. E aí nós temos aí as rebeliões camponesas, que são as Jaqueris, que teve início nas proximidades de Paris, se propagou rapidamente por outros territórios franceses. Os camponeses incendiaram o castelo, mataram nobres e queimaram documentos que os obrigavam ao pagamento de taxas aos nobres. Então, esses flagelos que acometeram o século XIV dizimaram grande parte da Europa. Chegou-se a dizer que era um castigo de Deus dado ao homem por ter se afastado justamente de Deus. E aqui ficam algumas dicas de filmes. Você tem o filme Caça às Bruxas aí, que vai retratar esse cenário da crise do século XIV, que vai envolver a Ordem dos Templários, o Giordano Bruno, que acabou sendo queimado pelo Tribunal do Santo Ofício, e a obra, você tem a obra literária e tem um filme que é a obra literária do Victor Hugo, que é o Corcunda de Notre Dame, tá certo? Fica aí 3 dicas de filmes para vocês. E aí tem Nome da Rosa, tem Nome de Deus e etc. E fica aí uma epígrafe: valorize o seu tempo investindo em coisas certas e não gastando com coisas inúteis. Vence quem se lança. Alberto Chaves.